Hoje eu quero falar com vocês sobre um equipamento importantíssimo em todos os setores do laboratório e provavelmente na maioria dos processos executados num laboratório, mas infelizmente muito negligenciado. Meu nome é Moisés Fornazari, da Helium Consultoria. O equipamento que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tcharanã. Fiz até um desenho. O termômetro. Gente, pode parecer brincadeira, mas é verdade. Este equipamentozinho aqui é um dos equipamentos talvez mais mal utilizado e mais negligenciado nos laboratórios clínicos. Tirando o fato do meu desenho ser bem ruinzinho, esse tipo de termômetro aqui, com um display de temperatura, com um cabo e um sensor para fazer a medição, é um modelo de termômetro dos mais comuns e dos mais utilizados nos laboratórios, mas muitas vezes mal utilizado. Se o seu laboratório não é um laboratório com um sistema de gestão da qualidade devidamente implantado, se o seu laboratório não é um laboratório acreditado, pode ser que você esteja cometendo alguns erros na hora de utilizar o termômetro. Vamos lá. O erro mais frequente e mais comum é o erro de não resetar o termômetro. Então, pode acontecer o seguinte, como eu já vi. Eu cheguei num laboratório e fui verificar um dos termômetros de uma das geladeiras desse laboratório. E eis que, quando eu vou observar a temperatura máxima, o termômetro marcava 44 graus. E isto aqui na região sul. 44 graus é uma temperatura extremamente rara. Quando acontece, as pessoas acham que o mundo está acabando. E o termômetro que estava na geladeira, que deveria marcar uma temperatura de 2 a 8, estava marcando 44. E aí eu fui perguntar para o pessoal, gente, vocês costumam resetar o termômetro? Eles não sabiam nem para que servia o botãozinho de reset. Então vamos lá. O botão de reset serve para que você zere os dados do termômetro dentro de um determinado período de medição. Então digamos que você vai fazer a medição da temperatura da sua geladeira. Estou usando o exemplo da geladeira, mas poderia ser qualquer outro instrumento. Por exemplo, você poderia estar medindo a sua estufa de microbiologia, você poderia estar medindo a sua temperatura ambiente, você poderia estar medindo a temperatura de um banho-maria ou de qualquer outra área ou de qualquer outro equipamento do laboratório com um termômetro. Então, digamos, no caso da nossa geladeira hipotética, que você faria as medições da temperatura da geladeira pela manhã e à tarde. Você mediria as temperaturas às 8 horas da manhã e às 14 horas. Você vem pela manhã, certo? E faz o registro. Aperta o seu botãozinho, ele vai mostrar no display a temperatura máxima, que quer dizer a temperatura mais alta que ocorreu desde a última vez que o termômetro foi resetado. Aí você aperta novamente o nosso botãozinho aqui e ele vai te dar a temperatura mínima. Qual foi a temperatura mais baixa dentro desse último período de medições. E apertando mais uma vez ele te dá a temperatura atual, a temperatura de momento. Qual a temperatura que está dentro da minha geladeira neste momento. Feitas as anotações de temperatura no formulário de registro de temperatura, você aperta o botão de reset. E aí ele zera os dados e começa a medir dentro do novo período. Aí à tarde, por exemplo, às 14 horas, você vem fazer nova medição. E aí novamente se vai repetir o processo, onde ele vai te dar qual foi a temperatura máxima desde as 8 até aquele horário, qual foi a temperatura mínima e qual é a temperatura de momento. Então é fundamental saber utilizar de maneira adequada esse aparelhinho que parece muito simples, mas que é fundamental.
ainda nessa semana nós vamos falar mais coisas sobre os termômetros. Vamos falar sobre como acondicionar esse sensor de maneira adequada nos diversos ambientes onde você vai fazer as medições de temperatura. Vamos falar também sobre calibração. Então é muito importante que você acompanhe os vídeos dessa semana, onde nós vamos falar sobre controle de temperaturas e utilização de termômetros. A dica de hoje era essa. Bora trabalhar? Um abraço!